Mas como invocarão aquele em que não creram? Mas como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide ao mundo o evangelho anunciar. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, Que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. amor tão grande, Amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte é tão forte esse amor. E é esse amor forte, foi esse amor louco por nosso Senhor, que fez com que os apóstolos Pedro e Paulo deixassem tudo aquilo que impedia de dar conversão para voltar para o Senhor. Foi esse amor que movimentou Pedro e Paulo e dizer: Senhor, toma conta de mim, faz de mim o que queres. Foi essa descoberta desse amor de Pedro e Paulo que hoje nós compreendemos também a missão da igreja. Celebrar a solenidade de Pedro e Paulo é celebrar também a vida missionária da igreja. É um povo que parte para anunciar o Evangelho.
mesmo sabendo de todos os perigos, de tudo que ia enfrentar, de todos os obstáculos, mas foram homens corajosos, foram homens que não tiveram medo. Nós celebramos e recordamos hoje o martírio desses dois grandes apóstolos, que com tanta coragem se doaram ao projeto de Deus, e que nos ensina também que para sermos cristãos precisamos ser missionários. Missionários na nossa casa, missionário no nosso trabalho, missionário em todos os lugares onde nós somos convidados a estar, porque nós cremos nesta palavra e essa palavra nos leva a uma mudança radical, não a um comodismo. Não dá para ser cristão se nós somos homens e mulheres acomodados. A igreja, ela sempre está em partida, em missão. Por isso gostaria de destacar com vocês o evangelho de hoje, as leituras de hoje, que nos chama muito a atenção. Primeiro, o evangelista Mateus, que hoje nos mostra nessa narrativa, em que o Senhor Jesus tira os seus discípulos ali, daquele momento movimentado, daquela região movimentada, e leva para uma região mais tranquila, a região de Cesareia, onde foi um lugar onde o Senhor faz essa grande pergunta, que nós refletiremos. Ou seja, muitas e muitas vezes a gente precisa sair do barulho, do grande movimento, para a gente saber o que Deus quer para a gente. Porque Deus não age no barulho, não age em grandes movimentos, Ele age com a gente, nós o escutamos, quando nós paramos, silenciamos e deixamos que Ele fale para nós. E olha como o Senhor Jesus é sábio, Ele tira os seus discípulos ali e leva para uma região mais calma, onde Ele faz as grandes perguntas. A primeira pergunta que o Senhor fala é: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o povo ali sabia que ele era realmente um homem diferente, era um homem que estava fazendo coisas grandiosas, e por isso ele dizia: mas eu quero escutar ali, o que é que as pessoas dizem que eu sou, né? E aí vai dizer João Batista, Elias, porque eram homens fortes, homens profetas, homens da palavra, homens corajosos, e Jesus Cristo mostrava também essa mesma força. Só que o Senhor Jesus queria mais, não queria ficar só nesse achismo do que os homens falavam. O Senhor, Ele pergunta assim: e vós? Eita, que pergunta! E vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor pergunta para cada um da gente, cada um de nós. E aí, tudo bem, as pessoas falam, vocês vão lá para a celebração eucarística, vocês assistem aí, participam em casa, tudo bem, vocês conhecem a palavra de Deus, mas quem eu sou para vocês? E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa parar e precisa pensar, refletir: quem é Jesus na minha vida? Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço, mas o que Ele faz na minha vida verdadeiramente? Parece ser uma pergunta tão simples, mas é uma pergunta tão profunda. Porque muitas pessoas, meus amados irmãos e irmãs, usam o nome de Deus em vão. Usa a palavra de Deus para justificar muitas coisas. E o nome de Jesus é sagrado, é divino. Para me falar desse Deus, eu preciso ter convicção realmente do que Ele é para mim. Por isso que não é uma pergunta fácil, é uma pergunta que mexe com o nosso ser. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também,
a perguntar: quem é Jesus para mim? Do seu jeito. O que ele muda na sua vida? O que ele muda nas nossas vidas? Simão Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus. E ele reconhece o Senhor Jesus Cristo, que não é uma resposta humana somente de Pedro ali, é uma resposta divina. Ou seja, Pedro deixou ser guiado por nosso Deus, pelo Espírito Santo. Nós sabemos quando nós agimos de forma humana, e sabemos também quando agimos de forma divina, quando é o Espírito Santo que age na nossa vida, quando é Deus que fala. Nós sabemos, no fundo nós sabemos. E por isso que o Senhor vai dizer para Pedro: feliz és tu, que não foi apenas o homem que respondeu isso, mas tu teve a revelação de Deus. Ou seja, Pedro se deixou então, se permitiu abrir essa graça. De quê? Da graça divina de escutar Deus. Mas o Evangelho não para, hein? Vocês percebem? O Evangelho então vai dizer: bom, o Senhor diz, né? Se você entende verdadeiramente quem eu sou, então eis a autoridade que é dada então agora. Pedro, olha como é bonito. Por isso eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus então compreende que Pedro entendeu quem era, qual a sua missão, e por isso entrega essa missão para ele. E que nem o poder do inferno, nada. Por isso que o mal, meus amados irmãos, nunca é maior do que o bem. Porque quando nós estamos unidos ao nosso Deus, nada pode nos destruir, nada. Porque nós estamos naquela rocha que nós celebrávamos o Evangelho de quinta-feira, nós estamos nessa rocha que é sustentada por esse Deus. Por isso nada pode nos impedir. Padre, eu tenho uma grande confusão na cabeça, né? Como é que o Senhor escolhe Pedro, escolhe Paulo? Porque eles foram muito frágeis, né? Negaram aí, teve momentos que caíram aí. Pois é, gente, é a mesma pergunta que eu faço. Mas é uma pergunta que eu levo a uma grande reflexão. É um Deus que não cansa de acreditar em cada um de nós. É um Deus que sabe que temos os nossos obstáculos, sabe que tem as nossas infidelidades, mas Ele não desiste de nos amar. Foi o que aconteceu com Pedro e Paulo. Sabemos das limitações que eles tiveram, da infidelidade, muito momento caíram. Eu acho fantástico Pedro, né? Porque Pedro é aquele entusiasmado com o Senhor, mas quando chega o momento da aprovação, e aí ele acaba caindo, né? Ele acaba negando aí. E aí às vezes acontece com a gente também, a gente: Senhor, te amo, Senhor, Senhor. Mas às vezes quando é o momento que aperta, a gente fracassa, né? A gente cai. Só que Pedro não ficou nisso, Paulo não ficou nas fragilidades, não. Pedro e Paulo procuraram a conversão. E é por isso que nós escutamos na primeira leitura. Mesmo diante das dificuldades, Pedro partiu. Estava lá na prisão, sofreu que só. Aquela imagem do anjo ali aparecendo é que ele estava sendo guiado por nosso Senhor. Estava sendo guiado, não importava o que passasse. E o sentimento de Paulo na segunda leitura deve ser a nossa missão também. Paulo vai dizer: combati o bom combate. Ou seja, realizei a minha missão, anunciei a palavra, aquilo que foi proposto para mim. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós vamos deixar neste mundo aqui é o bem que a gente faz nesse mundo. É a gente chegar em casa e a gente dizer assim: cumpri a minha missão. É gostoso isso? Quem nunca passou por essa experiência? Dizer: fiz o que deveria ser feito. Foi a experiência que Paulo fez.
Mesmo diante dos perigos que passou, eles mais enfrentei, fiz a minha missão. Vou passar pelo martírio, mas passo sabendo que realizei a missão. Queridos amados irmãos e irmãs, por fim, celebrar a solenidade de hoje é uma grande alegria para a igreja. É saber que essa igreja não mede esforços para anunciar a palavra de Deus. É motivo de glória mesmo, de saber que temos ainda hoje em homens e mulheres que não mede esforços para anunciar a palavra, que vai. Quantas e quantas pessoas, durante essa semana, nós acompanhamos, quantas e quantas paróquias aí estavam se preparando, um momento aí, mesmo sabendo de tanta coisa que deveria fazer, mas prepararam com muito carinho. Falo daqui de forma particular, porque acompanhei, os detalhes, tudo, para quê? Para melhor servir o povo de Deus, não é servir a si mesmo, mas servir o povo de Deus. É essa a nossa missão. A missão de homens missionários, de mulheres missionárias é isso, é fazer o bem para o outro, não se cansar de fazer o bem para o outro, de anunciar. A palavra não pode se calar, ela precisa ser anunciada, mas também testemunhada. Queridos amados irmãos e irmãs, peçamos ao nosso Senhor força, fidelidade e que nunca permita a gente desanimar diante dos obstáculos que a gente enfrenta nessa vida. Nunca. Vamos pedir ao nosso Senhor força, ânimo e que a gente possa anunciar com muita alegria, muitos e muitos anos, essa palavra que nos consola e que nos faz feliz. Porque amor igual deste Deus a gente jamais encontrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.